tudo que nós estamos vivendo hoje, o vírus, a fome, as guerras, tudo isso é porque nós somos maus. Então coloquem isso na conta do Pai, porque o Pai é bom em plenitude. Não falta pão no mundo porque o Pai esqueceu de nos dar. Falta pão porque a nossa maldade não nos deixou repartir. O texto que eu quero usar como base é o evangelho que escreveu São Lucas, o capítulo de número 11, dos versos 9 a 13, vou colocar para vocês aqui, para vocês lerem comigo. Leia comigo então Lucas, capítulo de número 11, os versos 9 a 13. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Pois qual entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Este trecho do livro de Lucas, ele é um fragmento ou, por que não dizer, o maior sermão de Jesus registrado nas Escrituras. Este sermão, ele é conhecido como o Sermão do Monte. Embora nós lemos aqui um trecho, né, deste sermão em Lucas, o Sermão do Monte ele está integralmente registrado no Evangelho que escreveu São Mateus nos capítulos 5, 6 e 7. Este Sermão do Monte ele também é conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão das Bem-aventuranças, porque ele foi discursado por Jesus ao pé de uma montanha em Cafarnaum, próximo ao Mar da Galileia. Esse Sermão do Monte, ele traz diversos princípios de como o reino de Deus se estabelece nas comunidades cristãs. E ao mesmo tempo ele tenta distinguir o comportamento dos discípulos de Jesus em comparação aos religiosos. Por exemplo, John Stott dizia que a essência do Sermão da Montanha é o apelo de Jesus para que os seus discípulos fossem diferentes do padrão religioso daquela época. E parece que este apelo ele ecoa até hoje a nós. Em Mateus 6,8, por exemplo, Jesus diz para os seus discípulos para que eles não fossem iguais a eles, os pagãos, se referindo ao modo de viver desses religiosos. Então, se nós fizéssemos uma síntese do Sermão da Montanha, tendo como base os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nós chegaríamos a pelo menos 6 importantes princípios, 6 importantes pontos deste sermão. O primeiro ponto que nós poderíamos pensar é falar de que Jesus tratou de bem-aventuranças. Por isso que é o monte das bem-aventuranças. Ou seja, Jesus trata neste sermão sobre onde está a verdadeira felicidade. O segundo ponto que nós poderíamos abordar também é dizer que Jesus estabelece algumas leis do seu reino e como que os seus discípulos deveriam viver e andar neste reino. Um outro ponto, poderíamos dizer que Jesus vai tratar sobre alguns comportamentos, algumas atitudes relevantes no que diz respeito ao reino dele nessa terra. Quando ele vai falar de caridade, de oração, jejum e muitos outros princípios que identificam como o reino é implantado entre todos os homens. Um outro ponto também que Jesus trata neste sermão é sobre as preocupações da vida e as prioridades do reino.
Um outro ponto também, que seria talvez o quinto ponto, é sobre Jesus condenando o julgamento temerário. E ele convidando os seus discípulos a olharem para o próximo com mais empatia. E por fim o texto termina ali para o final do capítulo 7, Jesus alertando os seus discípulos sobre os falsos líderes, os falsos profetas e os seus frutos. Então nós falamos de muitos pontos importantes desse sermão. Porém, diante de tantos pontos importantes neste poderoso sermão de Jesus, eu quero destacar este fragmento do capítulo de número 11 do Evangelho que escreveu São Lucas. Porque neste trecho que nós lemos, Jesus vai revelar a natureza bondosa do caráter do Pai. No verso 13 do capítulo 11, Jesus argumenta dizendo que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste nos dará. Em alguns encontros passados, por exemplo, nós tratamos aqui sobre esta característica fundamental do caráter de Deus apresentado por Jesus, que é a sua paternidade. E Jesus faz questão de reafirmar esta característica neste texto. Mas como é impossível descrever o cuidado de Deus por nós, Jesus vai fazer um paralelo. E ele convida os seus ouvintes a olharem para os seus filhos. Você mãe que está me assistindo aqui, você pai, se você quiser saber como Deus te ama e cuida de você, é só pensar um pouco no que você seria capaz de fazer pelos seus filhos. Pensa aí. Pensa um pouco, o que você seria capaz de fazer pelos seus filhos para que o veja ou os vejam bem? Pensou? Agora você multiplica este sentimento por categoria divina. Você consegue fazer isso? Claro que não, porque não dá. Jesus faz isso para que os homens entendam um pouco o que Deus sente ao nosso respeito. A expressão que Jesus usa no texto é: quanto mais o vosso Pai Celeste. Se você algum dia chegou à conclusão de que, do quanto Deus cuida de você, eu quero convidar você hoje a acrescentar então um pouco mais. Acrescentou? Acrescenta mais um pouco, até você chegar em Deus. Mas o que é engraçado, pensando nesta realidade, é que Jesus apresenta um Pai em bondade absoluta. Mas os religiosos parecem preferir apresentar uma divindade em ira absoluta. Nessa pandemia, por exemplo, eu recebi dezenas de mensagens de vídeo e de áudio dizendo que o vírus era uma punição de Deus para que o povo se convertesse, se achegasse mais a Deus e coisas desse tipo. De que Deus estava punindo o mundo, de que Deus estava irado com a humanidade e que Deus estava cobrando agora o pecado do mundo. Aí eu fiz uma pergunta para mim, mas na cruz já não foi cobrado? Se Deus está cobrando pecado e se Deus está irado com o mal, se fosse assim, ele não deveria punir as pessoas boas. O vírus ou as malignidades do mundo deveria afetar só gente má. Ou eu estou enganado? As situações adversas ou a ira de Deus deveria cair sobre aqueles que não querem saber de Deus. Por isso que eu disse aqui e repito, se nós não nos convertemos ouvindo ou descobrindo a maior mensagem de amor já dita ao mundo, em que Cristo morreu para perdoar de todo o nosso pecado e nos livrar da morte, se esta mensagem de que
Cristo ou em Cristo a ira de Deus foi aplacada. Se esta mensagem não nos converter, nada mais pode nos converter. É claro que dizendo isto eu não estou querendo encaixotar Deus e defini-lo assim ou assado, dizendo que Deus não age assim ou não age assado. Mas o que predomina nos discursos de Jesus é um Pai que ama e não um Deus que pune. Os religiosos, eles preferem anunciar um Deus que pune para que através do medo mantenham preso as pessoas aos dogmas do grupo, da entidade, com os dogmas da religião local. Porque eles sabem, religioso sabe, que o amor liberta da escravidão da religião. É por isso que há tanta gente convivendo com culpa, com medo, com receio de Deus. Porque elas foram ensinadas de que se elas errarem, Deus pune. Sendo que o Evangelho afirma que se nós errarmos, o Pai perdoa. Embora o Pai não nos poupe de convivermos com as consequências dos nossos erros, do nosso pecado, Ele não nos culpa de tê-los cometido. Aí alguém então pode estar dizendo assim, mas se é assim então para que viver corretamente? Para que santidade? E é assim mesmo que os religiosos pensam. Os religiosos pensam que eu tenho que ser correto para que o Pai me aceite. Não. 1000 vezes não. Nós vivemos corretamente não é porque nós temos medo de ser punidos por Deus, de sermos punidos por Deus. Nós vivemos em santidades porque amamos o Pai, só por isso. Então, eu não evito o pecado porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu vivo em justiça porque amo o Pai. E porque o Pai é justo. Querer ser santo para agradar a Deus é tolice. Olha o que Jesus disse aqui no texto que nós lemos. Vós sendo maus. Ou seja, tudo o que nós fizermos de bom não invalidará a maldade que habita em nós. Só a graça faz isso. Eu sou mau. O Pai é que é bom. Então eu não vivo baseado na minha pseudo-bondade, eu vivo debaixo da bondade do Pai. Tudo que nós estamos vivendo hoje, o vírus, a fome, as guerras, tudo isso é porque nós somos maus. Não coloquem isto na conta do Pai, porque o Pai é bom em plenitude. Mas os religiosos teimam e preferem dramatizar e colocar tudo na conta de Deus. Os desdobramentos da nossa própria maldade. Gente, sejam ateus deste Deus. Não falta pão no mundo porque o Pai esqueceu de nos dar. Falta pão porque a nossa maldade não nos deixou repartir. Alguém um dia disse, se falta pão na minha mesa, temos um problema econômico. Mas se falta pão na mesa do meu próximo, temos um problema espiritual. Aí você me pergunta, mas Elter, esse trecho de Lucas 11:9, Jesus começa dizendo assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, e quem bate, abre-se-vos-á. Olha aí. Mas está aí um texto que nós descontextualizamos para benefício próprio. Nós olhamos para o texto e acreditamos então que é só orar. E Deus faz tudo o que nós pedimos. Aí, a oração passa a ser uma idolatria a uma divindade e não uma relação com o Pai. Passamos a procurar a uma divindade, a Deus, para receber coisas, benefícios, e não buscamos mais um Pai porque queremos andar junto com Ele.
O pedir aqui do texto, o buscar, o bater, não fala sobre o pai, ou sobre o poder do pai, mas sobre a vida do filho e a vida que o filho deseja. Jesus está dizendo que para viver as coisas de Deus, precisa insistir na caminhada com Ele. Porque se não for assim, pensa comigo. Então se eu bato, a porta abre, se eu peço, eu recebo, se eu busco, eu encontro. Vamos imaginar então que eu bati, a porta abriu, que eu busquei e eu encontrei. Vamos imaginar então que aquilo que eu queria aconteceu. Certo? E aí? Você continua com o pai ou deixa ele? Se a resposta for, eu fico com o pai, então o valor não está no que recebemos, mas na insistência em querer permanecer, pedindo, buscando, batendo para ficar mais tempo com o pai. Está entendendo a diferença? Eu não jejuo, gente, para Deus me dar vida tranquila. Meu jejum é para ficar perto do pai. Eu não oro para receber bênçãos de Deus. Eu oro porque eu amo a presença do Pai. Não, eu não frequento um templo, uma igreja, para receber proteção divina. Eu vou para a igreja porque no encontro com o meu próximo, o Pai é visto em nós. Jesus disse em Mateus capítulo 6 que gente que se preocupa com a necessidade é gente ansiosa. Gente que fica atrás de Deus para Deus suprir necessidade não é gente de fé, é gente ansiosa. O Filho de Deus se preocupa em manter a relação com o Pai, porque aprendeu que as necessidades o Pai cuida. É o registro de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas necessárias o Pai acrescenta. Então, orar é insistir em ficar com o Pai já sabendo que as nossas necessidades o Pai suprirá. Grave esta frase no seu coração. Orar é insistir em ficar com o Pai já sabendo que as nossas necessidades o Pai suprirá. A oração não foca o benefício, a oração foca o Pai. São os idólatras que fazem as suas preces para conquistar favores e bênçãos de divindades. Os filhos não. Os filhos fazem as suas orações para ficar perto do Pai. Porque o que busca, o encontra. Então, todo convite que você receber para oração, jejum ou qualquer outro ato que foca a circunstância e não o Pai, isso é reza. E não é comunhão de oração. Jesus ensina nesse texto que coisas boas para o pai terreno é dar aos filhos coisas terrenas. Olha o que Jesus disse. Qual é o pai que o filho pedindo pão dá pedra? Ou pedindo peixe dá cobra? Ou pedindo ovo dá ele serpente? Um pai terreno e mau dá pão, peixe e ovo para os seus filhos, é claro. Já as coisas boas para o Pai Celeste não são coisas terrenas, mas eternas. Jesus disse aos seus discípulos, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, olha o detalhe desse texto em Lucas, dará o Espírito Santo a quem pedir. Lucas 11:13. Jesus sabe que não é de pão que o homem precisa. Que o homem precisa mesmo é do Espírito Santo, da companhia do Santo Espírito. Em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, Jesus disse a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pão, peixe ou qualquer outro bem terreno, qualquer homem mau pode dar. Mas o Espírito Santo, só o Pai Celeste pode dar. Então, aqui no texto, pedir, bater, buscar, é insistir com o Pai para conquistar junto a Ele uma vida no Espírito.
Porque pode até faltar pão na mesa. Até porque dá para sobreviver alguns dias sem pão. Agora é insuportável, deprimente, insípido, sem sabor, sem sentido, sem significado, viver um segundo sequer da nossa vida sem a comunhão do Santo Espírito. Por isso que conforme nós amadurecemos na fé, este texto passa a ter um pouco mais de sentido para nós. Conforme nós vamos crescendo, Deus deixa de ser um meio ou um mero recurso e passa a ser uma companhia. Quando nós somos mais jovens, por exemplo, nós enxergamos os nossos pais como fonte de recurso. Dependemos deles para comer, dependemos deles para pagar as contas. Mãe, me dá dinheiro, pai, me empresta o carro. Mas vocês percebem que quando a gente vai ficando velho, apenas queremos os nossos pais por perto só por causa da sua companhia e nada mais? A gente tem medo de que eles morram. Nós cuidamos deles. E não porque eles têm algo para nos dar, mas apenas porque queremos ter eles aqui, por perto. A gente até passa a tirar do nosso para ajudar eles. É assim também a nossa relação com Deus. Quanto mais a gente cresce, menos preocupados nós ficamos com as suas bênçãos, porque nós desejamos mesmo e muito mais a sua deliciosa presença. Se nós estamos sofrendo hoje, não é porque o nosso pai é ruim, mas porque a vida ela é assim. E nós estamos colhendo frutos da nossa própria maldade. Então, gente, o meu convite hoje é para pedirmos ao Pai, insistirmos com Ele. Vamos importunar o Pai dizendo, sopra sobre nós o seu Santo Espírito, para que nós, no momento difícil, ou no momento de paz, consigamos descansar em sua santa presença. Ele é o bom Pai. Ele é um bom amigo. Ele é o nosso companheiro na dor. E como diz a tradição judaica cristã, Ele é o nosso bom pastor. Eu termino essa nossa reflexão lendo um texto do pastor Ed René e gostaria que você lesse junto comigo. Este texto é um pensamento sobre o Salmo 23 e diz assim: afirmar o Senhor é o meu pastor e nada me faltará implica um caminho livre de ansiedade, repleto de satisfação. Espero que o dia da escassez nunca bata à minha porta, mas se chegar, o que mais espero é poder dizer que aprendi a estar contente em qualquer situação, porque Deus está comigo e posso superar qualquer circunstância ruim naquele que me fortalece. Afirmar que Ele me conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes e restaura a minha alma implica um caminho de serenidade, de saúde emocional. Tenho certeza que Deus tem um caminho no meio da tormenta. E mesmo no deserto, me levará a mananciais onde poderei ser restaurado no corpo e na alma. Espero jamais passar pelo que Paulo o apóstolo passou. Mas caso necessário, o que mais espero também é poder dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, estou inteiro e passaria tudo novamente. Afirmar que Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo implica um caminho onde a alegria é possível, mesmo quando o que é mal está diante dos nossos olhos. Espero que o ódio do mundo e do mal não se materializem contra mim de forma tão visível e explícita, mas caso isso aconteça, espero muito mais ter coragem de continuar em frente, com os olhos fitos na mesa posta pelo bom pastor que me prometeu vida abundante no meio dos lobos.
Não desejo basear meu relacionamento com Deus naquilo que Ele pode fazer por mim, mas no que eu posso fazer tendo um Deus como Ele. Diante dos vales de sombra e de morte, não devo ficar esperando que Deus me leve longe do vale, ou que Deus afaste do vale a sombra ou a morte. No dia em que tudo ficar escuro, espero não me deixar tomar pelo espírito de covardia, mas me levantar movido pelo espírito de amor, de moderação e de poder, para atravessar o vale com dignidade que somente os que afirmam Deus está comigo podem ter. É isto, mesmo que o dia seja mau, mesmo que soframos as consequências das nossas próprias maldades, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.